Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, professora de língua portuguesa, e o tema da nossa aula hoje é coesão referencial e coesão sequencial. Bom, nós vamos iniciar a nossa aula explicando, entendendo o conceito de coesão e depois nós vamos focar na coesão referencial e na coesão sequencial. E aí nós vamos fazer a análise de alguns exemplos, a análise de algumas frases para que vocês entendam o que é a coesão referencial, o que é a coesão sequencial, para que elas servem, por que elas são importantes quando nós vamos produzir um texto, ok? Então, para iniciar a nossa aula, nós vamos fazer a leitura do objetivo da nossa aula que está no currículo do sexto ano. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial, léxica e pronominal e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. Então, hoje vocês vão aprender o que é coesão referencial, o que é coesão sequencial e qual a importância da coesão no nosso texto, ok? Então, nós vamos começar a nossa aula fazendo a análise de um exemplo. Eu quero que vocês façam sempre a leitura comigo. Vamos fazer a análise juntos, porque facilita a aprendizagem, ok? Então, vamos começar. No primeiro exemplo, nós temos aí: antigamente, as lutas eram consideradas um tipo de guerra entre povos rivais. Hoje, as lutas se tornaram um esporte. E assim como todos os outros esportes, a luta tem sido um bem relevante para a sociedade brasileira. O espírito de união, somado à diminuição do consumo de drogas e à repreensão da violência, são consequências advinhas dos esportes. Então, o que eu quero que vocês percebam? Eu coloquei aí essas palavrinhas destacadas: as lutas, a luta. Vocês perceberam que nesse exemplo, o que acontece? Tem a repetição dessa palavra. O que acontece? Logo nós percebemos que fica uma leitura desagradável, uma leitura que não tem coesão. Podemos dizer que esse texto ele não está coeso. Por quê? Porque a coesão vai pensar na estrutura física do texto, vai pensar na conexão harmoniosa entre as ideias. Então, eu não posso ter essas repetições. Isso que é a coesão. Então, a coesão, ela vai pensar na estrutura física do meu texto. Então, nós conhecemos muitas palavras, infinitas palavras, não é? Quando nós vamos produzir o nosso texto, nós fazemos o quê? A escolha das palavras. Nós não colocamos as palavras aleatoriamente. A escolha dessas palavras para que nós formemos o nosso texto. Então, nós formamos frases, períodos, né? Nós formamos parágrafos e aí nós temos o nosso texto. Essas frases, elas não podem estar soltas. Elas precisam estabelecer o quê? Uma ligação, uma conexão harmoniosa entre as informações, entre os elementos do meu texto. É aí que entra a coesão. Esse exemplo que eu trouxe para vocês podem perceber o quê? Que é um texto que é até desagradável para o leitor, digamos assim, porque eu estou repetindo. Quando eu estou retomando essa palavra, o que acontece? Estou repetindo-a. Fica um texto pobre, digamos assim. Quem lê um texto desse tipo, que tem essas repetições, as lutas, o que acontece? Passa uma ideia de que quem escreveu não tem vocabulário suficiente e aí ficou repetindo essas palavras. E isso não é legal, não é o que queremos passar, não é mesmo? Aí nós temos um texto sem coesão. Há entendimento da informação? Sim, há entendimento. Mas eu não tenho a coesão, essa ligação harmoniosa entre os elementos do texto. E aí nós temos, vamos fazer a leitura juntos. Coesão é a conexão, ligação harmoniosa entre os elementos de um texto, que eu já falei para vocês bem no início. Agora, pessoal, nós vamos fazer a análise de algumas frases juntas.
Então, nós vamos fazer a leitura de algumas frases sem coesão e depois nós vamos fazer a análise da mesma frase com coesão, para vocês perceberem essa diferença, ok? Então, vamos fazer a leitura juntos. Nós temos: os alunos do 6º ano foram visitar o Museu de Língua Portuguesa. Os alunos do 6º ano foram acompanhados pelos seus professores. Então, nós temos, vamos chamar os alunos do 6º ano aí de palavra específica, digamos assim, de termo específico, ou é o nosso referente nessa frase. Adiante, nós temos: os alunos do 6º ano foram acompanhados pelos professores. Pessoal, imaginem que se eu tivesse que continuar esse exemplo e eu tivesse que retomar esse referente, os alunos do 6º ano, eu repetisse novamente. Olha só, ficaria: os alunos do 6º ano foram visitar o Museu de Língua Portuguesa. Os alunos do 6º ano foram acompanhados pelos seus professores. Os alunos do 6º ano gostaram da visita. Então, imaginem só, se toda vez que eu quisesse retomar os alunos do 6º ano, esse meu referente, eu tivesse que repeti-lo. Então, fica um texto que é desagradável para o leitor, não fica uma leitura agradável, fica um texto pobre, né? Dá a ideia de quê? De que você tem pouco vocabulário, então você ficou repetindo e isso não é legal. Então, como que ficaria a frase se nós quiséssemos que esse exemplo ficasse coeso? Então, ficaria: os alunos do 6º ano foram visitar o Museu de Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos seus professores. Então, percebam que eu tenho aí eles quem? Os alunos do 6º ano. E o que foi feito? Eu substituí, não foi? Os alunos do 6º ano por eles, que é um pronome. Pessoal, os pronomes, eles vão servir, eles vão sempre estarem presentes quando o texto for coeso, quando eu precisar, quando eu for escrever um texto e vou utilizar da coesão, que é muito importante. Por quê? Porque o pronome é uma classe gramatical que faz o quê? Substitui um substantivo, substitui um nome. Então, nós podemos utilizar esses pronomes, lembram? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Nós podemos utilizar esses pronomes para evitar a repetição no nosso texto. Então, vamos lá fazer a leitura juntos do segundo exemplo. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a acontecer, os alunos serão suspensos. Então, nós temos os alunos. Vamos chamar os alunos de primeiro termo, ou nosso referente, nossa primeira referência. Continuando a frase, eu tenho: foram advertidos pelo mau comportamento. Vamos chamar o mau comportamento de segundo referente. E aí nós temos: caso o mau comportamento, olha a repetição da nossa palavra de referência, volte a acontecer, os alunos serão suspensos. Então, nós temos novamente a repetição da nossa primeira referência, os alunos. Essa frase, ela está o quê? Sem coesão. Há um entendimento da mensagem? Sim, há um entendimento da mensagem. Porém, esse texto, ele não está coeso, ok? Então, vamos como que ficaria se eu quisesse deixar esse exemplo coeso. Então, os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Então, eu tenho os alunos como meu primeiro referente, né? Lembra lá? E mau comportamento, meu segundo referente. Quando eu fui retomar essas minhas palavras de referência, o que eu fiz? Eu utilizei o isso o quê? Mau comportamento. E utilizei o eles serão suspensos. Eles quem? Os alunos.
Então, nós temos aí o quê? A substituição do referente. Quando foi retomar o referente, eu utilizei um pronome. Então, pessoal, aqui comigo, o primeiro recurso de coesão é o quê? Você utilizar os pronomes. Aqueles pronomes que vocês provavelmente já conhecem, eles vão evitar a repetição no texto de vocês. Então, é o primeiro recurso aí que vocês podem utilizar, ok? Bom, agora vocês vão conhecer a coesão referencial e a coesão sequencial, para a gente fazer a análise de algumas frases e entender a diferença de cada um. Então, vamos lá. Bom, nós temos coesão. A coesão pode ser referencial e pode ser sequencial. E aí nós temos na coesão referencial. Vamos fazer a análise juntos. E leitura. As crianças foram passear no shopping. Elas foram acompanhadas de seus pais. Então, eu tenho aí as crianças. Vamos chamar as crianças de referente. É o nosso referencial. No decorrer do exemplo, nós temos a retomada desse nosso referente, que é as crianças. E ao retomá-lo, foi utilizado elas, que é o pronome pessoal. Então, aí nós temos o quê? Uma frase coesa. Por que é coesão referencial? Porque a coesão referencial, ela vai pensar em um termo específico, ok? Numa palavra específica. Então, eu tenho uma palavra de referência e quando eu vou retomar essa palavra de referência, eu não vou repeti-la, porque eu quero que o meu texto seja coeso. Eu vou o quê? Utilizar, como vocês viram no exemplo, um pronome, ok? Bom, a coesão sequencial é o quê? Vai pensar na sequência do texto. Então, nós temos as informações nesse texto e essas informações, elas precisam estar conectadas, ok? Então, vamos fazer a leitura e a análise do exemplo juntos. Quero encontrar João e pedir um favor, mas não sei se ele vai aceitar, ainda que seja muito meu amigo. Se ele aceitar, ganhará minha confiança para sempre. Então, observem que eu coloquei umas palavras em destaque. Essas palavras que estão destacadas, elas ajudaram nessa ligação harmoniosa. Vamos fazer a leitura desse exemplo sem essas palavrinhas. Olha como ficaria. Quero encontrar João, pedir um favor. Não sei se ele vai aceitar. Seja muito meu amigo. Ele aceitar, ganhará minha confiança para sempre. Então, quando nós fazemos a leitura sem essas pequenas palavrinhas, nós percebemos que fica o que? Frases soltas, informações soltas, ok? A coesão sequencial, ela vai pensar o quê? Na ligação entre essas informações, nessa ligação harmoniosa entre as informações do texto, entre o que foi dito. Perceberam? Então, essas palavrinhas, pessoal, essas palavrinhas que vocês viram são conjunções, elas são chamadas de conjunções. Elas sozinhas, fora de um contexto, sozinhas elas não representam nada, não tem sentido. Mas quando colocadas no texto, elas têm um sentido. Então, elas trazem a coesão sequencial, que é importante para o nosso texto, né? Percebam, pessoal, que quando eu tiro essas palavras, ficam frases soltas, ficam informações soltas. Há coerência, há um entendimento, porém, quando o texto está coeso, ele está bem estruturado fisicamente, o texto ele fica mais fácil de ser entendido, ok? Então, por isso a importância da coesão. Então, continuando lá, essas palavrinhas, como eu disse para vocês, que sozinhas, fora de um contexto, elas não têm sentido, mas dentro do nosso texto, ela faz o quê?
ela faz a coesão sequencial, ela faz a ligação entre as informações do nosso texto. Então, elas são de suma importância. Bom, no decorrer da aula, vocês vão descobrir que são várias essas palavrinhas que vão nos ajudar nessa coesão sequencial, ok? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam entendendo. Até agora, falamos sobre a coesão, que a coesão é o quê? É a estrutura física, é a estrutura concreta do nosso texto, ok? É a ligação harmoniosa entre as informações do meu texto. Então, eu não posso simplesmente colocar frases soltas, palavras soltas. Eu preciso estabelecer uma ligação entre essas ideias, entre essas informações que eu quis colocar. E aí é que entra a coesão referencial e a coesão sequencial. E nós fizemos até agora também a diferenciação. Então, a coesão referencial, ela pensa em uma palavra em específico, ela está ligada a um termo específico do texto. E quando eu quero retomar, existem mecanismos, existem recursos de coesão para que eu evite, quando ao retomar essa palavra, esse termo, esse meu referente, eu não fique simplesmente repetindo. Então, o gato, depois eu vou retomar o gato, eu posso falar o felino, né? E eu também posso utilizar os pronomes que vocês viram. Agora vocês vão perceber que existem, além dos pronomes, existem outras palavras, outras classes gramaticais, digamos assim, que vocês podem utilizar para fazer a coesão do texto de vocês. Então, vamos continuar. A coesão referencial, ela pode ser feita por um sinônimo, né? Eu acabei de dar um exemplo, então eu tô falando o gato da vizinha, e aí eu quero retomar a palavra específica, o gato, eu posso utilizar, por exemplo, o felino, utilizando um sinônimo. Mas fiquem tranquilos que no decorrer da aula nós vamos analisar cada uma dessas referências que podem ser feitas por sinônimo, por pronome, por numeral, por advérbio e pelo termo resumista. Então vamos para o sequencial. Bom, o sequencial, que eu falei para vocês que pensa na sequência do texto, na conexão entre essas informações, ela pode utilizar palavras que indiquem causa, adição, condição, oposição, exclusão, explicação, conclusão. Entenderam, pessoal? Aí nós vamos agora, nos próximos slides, analisar exemplos contendo cada um desses tipos de coesão referencial e de coesão sequencial, para que vocês entendam como que funciona aí dentro de algumas frases. Aí nós temos, vamos fazer a leitura juntos. Coesão referencial refere-se a termos específicos do texto. Eu já havia falado com vocês sobre isso. Então vamos lá, como que é feita a coesão referencial pelo sinônimo. Então nós temos: os alunos haviam estudado bastante para a avaliação de matemática, pois sabiam que o conteúdo não era nada fácil. Contudo, o professor decidiu substituir a prova por um trabalho em grupo, o que fez a alegria dos estudantes. Então, eu deixei aí em destaque para vocês irem observando. Nós temos aí no início do exemplo, os alunos. Vamos chamar os alunos de referente, de palavra de referência, porque a coesão referencial, ela pensa o quê? Num termo específico do texto. Então, vamos pensar os alunos como nossa referência. Continuando a frase, nós temos avaliação. Vamos pensar na avaliação como a nossa segunda referência. Continuando, nós temos: pois sabiam que o conteúdo não era nada fácil. Contudo, o professor decidiu substituir a prova. Então, olha só, quando foi preciso retomar
o nosso referente avaliação, o que foi colocado? Um sinônimo, prova. Continuando, o que fez a alegria dos estudantes? Então, quando eu precisei retomar o nosso primeiro referente, os alunos, a nossa palavra específica, eu utilizei o sinônimo estudantes, ok? Pessoal, então, vocês devem lembrar que sinônimo é o quê? Uma palavra de mesmo sentido, ok? Então, nesse exemplo, eu utilizei o quê? Sinônimos para evitar repetição e para ter coesão no meu texto, ok? Então, vamos lá para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho: Ana chorou muito. Ela fica em pânico quando fica só em casa. Então, eu tenho aí Ana, que é o nosso referente, a nossa palavra específica, o nosso termo específico, a nossa referência. E quando ao retomar Ana, eu utilizei o pronome ela. Ok? Então, vocês têm aí dois recursos já. Então, vocês podem fazer uso de uma palavra, de um sinônimo, e vocês podem fazer uso o quê? De um pronome. Então, vamos dar sequência. Então, vamos fazer a leitura do terceiro exemplo junto, porque o terceiro exemplo vai tratar do numeral. Então, nós temos aí: futebol, tênis e vôlei são ótimos esportes. O primeiro é o meu favorito. Então, nós temos aí o primeiro numeral substituindo a palavra futebol. Então, vejam que eu não precisei colocar o futebol é o meu favorito. Eu fiz a substituição por um numeral. Lembrando, pessoal, que o numeral é como se fosse aí um pronome, digamos assim, porque ele tá o quê? Substituindo, né? Então, na coesão textual, nós até falamos pronome numeral, pronome, enfim. Vamos continuar. Advérbio. No alto da cobertura do prédio acontece uma construção. Há lá vários trabalhadores. Então, percebam aí que eu tenho o meu referente no alto da cobertura do prédio, e quando eu vou retomar esse lugar, eu coloco o quê? O advérbio lá, que é um advérbio de lugar. Ok? Vamos fazer a leitura do quinto exemplo, do último exemplo, que é utilizando o termo resumista. Então, frequentar a escola, fazer as lições, revisar o conteúdo da aula, todas essas ações são fundamentais para o aprendizado positivo. Então, você tem aí essas ações resumindo as ações citadas. Então, frequentar a escola, fazer as lições, revisar o conteúdo, essas ações são fundamentais para o aprendizado positivo. Então, eu tenho aí um termo resumista, essas ações. Então, perceberam, pessoal, a quantidade de recursos que vocês podem utilizar no texto, podem e devem utilizar no texto de vocês para que esse texto fique coeso? Então, vocês podem utilizar o pronome, o sinônimo, vocês podem utilizar um numeral, um advérbio, podem utilizar também o termo resumista, ok? Então, tá dando para entender? Bom, nós fizemos a análise juntos, né, de frases com a coesão referencial, né, que pensa na palavra em específico, num termo do texto em específico. Agora, nós vamos passar a analisar algumas frases com coesão sequencial. Então, essas frases vão aparecer aquelas palavrinhas, mas, portanto, entretanto, no entanto, ok? Depois, pessoal, eu vou mostrar para vocês um quadro com essas palavrinhas separadas e indicando o sentido delas. Mas antes, nós vamos analisar algumas frases. Então, vamos lá. Bom, nós temos, então, coesão sequencial. Vamos fazer a leitura.
Coesão sequencial refere-se às relações entre as informações do texto, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Então, a coesão sequencial, ela pode se dar por uma palavrinha que indica causa, que indica adição, que indique condição, oposição, exclusão, explicação ou conclusão. Então, vamos analisar algumas frases com essas palavras. Nós temos aí causa. Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Então, nós temos o porquê, que está ligando essas informações dessa frase. Perceberam? Então, se não tivesse esse porquê, ficaria: ele não fez a pesquisa, não dispunha de meios. É como se eu colocasse: ele não fez a pesquisa, desse um ponto e colocasse a outra informação: não dispunha de meios. E aí ficaria o quê? Não teria essa ligação entre as informações que é tão necessária, ok? Então, esse porquê, ele tá o quê? Estabelecendo a relação, dando coesão para o meu texto. Dando coesão, pensando na parte estrutural do meu texto, tá fazendo o quê? Conectando as minhas ideias, as minhas informações. Continuando, nós temos adição. A sua pesquisa precisa ser clara e objetiva. Então, eu tenho o E, que dá a ideia de adição. Então, imagine se eu não tivesse colocado esse E, é como se eu falasse: a sua pesquisa precisa ser clara, e depois eu falasse: a sua pesquisa precisa ser objetiva. Então, para ligar essas informações, eu utilizei o Ezinho que indica a adição. Condição. Se não chover, irei à escola. Então, se não chover, irei à escola. Então, esse se dá a ideia de condição. Oposição. Estávamos todos aqui quando aconteceu, porém não nos perguntaram nada. Então, o porém tá fazendo o quê? Essa relação, essa ligação entre as informações desta frase. E esse porém dá uma ideia de oposição. Então, pessoal, o porém ou mas, daqui também dá a ideia de oposição. Quando a gente fala de oposição é porque eu tenho uma frase e quando eu coloco mas ou porém, eu estou o quê? Negando a primeira frase. Por exemplo, estudei muito, mas não fui bem na prova. Então, estudei muito, quando eu coloco mas, eu estou negando a primeira. Então, se eu estudei muito, eu deveria ter ido bem na prova. Mas, ao utilizar o porém ou mas, eu estou negando. Mas, não fui bem na prova. Então, essa palavrinha porém, mas, que são conjunções, dá a ideia de oposição e faz essa ligação, essa relação entre as informações. Vamos para a exclusão. Ou você brinca ou você estuda. Bom, seria o ou, que dá uma ideia, neste caso, não de exclusão, mas de alternância, né? Ou você brinca ou você estuda. E esse ou é uma conjunção, ok? Explicação. Não demore que o filme já vai começar. Então, aí eu tenho o que está estabelecendo a conexão entre as informações. Não demore, o filme vai começar. Então, não demore que o filme vai começar. Vocês perceberam que quando a gente faz essa ligação, quando a gente usa essas palavrinhas, o texto ele ajuda na coerência do texto, e na estrutura física do texto, o texto fica um texto mais agradável, para leitura, enfim. Vamos para o próximo exemplo. Conclusão. Marta estudou muito, portanto, não ficou nervosa durante a prova. Então, o portanto, fazendo a ligação das informações na frase.
Pessoal, então nós fizemos aí a análise de alguns exemplos utilizando a coesão sequencial para vocês entenderem mais ou menos como se dá essa coesão sequencial. É interessante que vocês, a partir da aula, comecem, a partir de hoje, comecem a produzir os textos de vocês e pensando nessa coesão. Então, façam sempre um rascunho. Às vezes nós temos preguiça de fazer o rascunho de um texto, mas é importante sempre, façam um rascunho. Depois do rascunho, façam a leitura e verifique essas repetições. Comece a pensar que quando você for retomar uma palavra, use um pronome, use um sinônimo, mas elimine essas repetições porque elas não são legais, ok? Deixe o texto sem coesão. Então é importante que depois da aula vocês pratiquem produzindo textos aí, ok? Então vamos continuar. Bom, agora nós vamos... Lembra do quadro que eu falei para vocês que ia aparecer com as conjunções? Então, aí nós temos digamos assim, as principais conjunções. O que são as conjunções? São aquelas palavrinhas que nós utilizamos para fazer a ligação, a conexão do nosso texto. Então, vocês perceberam que nós temos várias e cada uma delas tem um sentido. Ok? Não podemos colocá-las aleatoriamente simplesmente para fazer essa ligação. Por quê? Porque quando nós colocamos ela no nosso texto, elas estabelecem um sentido. Então, lembra que quando nós utilizamos o mas, qual foi o sentido que deu? O sentido de oposição. Então, nós temos aí, algumas vai indicar adição, outras oposição, afirmação, exclusão, enumeração, explicação, conclusão, continuação. E aí vocês têm, digamos assim, as principais. Então, eu não vou fazer a leitura de todas elas, mas vamos destacar algumas. Então, por exemplo, adição. Além disso, também, vale lembrar, né, o ezinho que nós colocamos lá no exemplo. De oposição, embora, não obstante, entretanto, mas, lembra? Porém, contrário, diferentemente, por outro lado. Então, essas são de oposição. De afirmação, felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente, de igual forma, do mesmo modo que, nesse sentido. Então, são as de afirmação. Vamos agora analisar as de exclusão. Somente, só, sequer, senão, exceto, excluindo. De enumeração. Em primeiro lugar, a princípio, de explicação. Como se nota, com efeito, como vimos, portanto, pois, é óbvio que, isto é, que são as palavrinhas aí que servem para fazer essa conexão entre as minhas informações do meu texto e que indicam explicação. Agora, de conclusão. Em suma, por conseguinte, uma última análise, por fim, concluindo, finalmente, de continuação. Em seguida, depois, no geral, em termos gerais, por sua vez, outrossim. Enfim, pessoal, vocês perceberam que são várias palavrinhas que vocês podem utilizar e que essas palavrinhas elas vão servir para ajudá-los a estabelecer uma relação harmoniosa entre as ideias do seu texto, independente do gênero. Então, se você vai escrever um conto de fadas, um conto de mistério, se você vai escrever uma notícia, independente do gênero textual, você precisa que seu texto seja coeso. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a coesão vai ajudar
com que o leitor entenda a sua mensagem. Então, ele ajuda na coerência. A coerência é o que? É a mensagem que eu estou passando, é mais o sentido, é a ideia, é mais o abstrato do texto. Então, eu passei aquela informação, uma informação clara. Então, a coesão, quando eu tenho um texto bem estruturado fisicamente, eu estou automaticamente ajudando na coerência desse texto, ok? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos analisar, pessoal, uma tirinha. Acho que vocês já ouviram falar no Calvin. Acredito que vocês já ouviram falar, porque ele sempre aparece nos livros didáticos, né? Então, vamos começar. Façam a leitura junto comigo, vamos fazer a análise juntos, repetindo. É sempre bom para o aprendizado de vocês, ok? Então, vamos lá. Mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. Então, vamos começar lá no primeiro quadrinho. Bom, no primeiro quadrinho, vocês perceberam aí pela fisionomia do Haroldo que ele está gritando, né? Mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. E aí, no segundo quadrinho, a gente tem a mãe dele acalmando ele, digamos assim, e ele fala, eu tentei pegar ele. Então, olha a utilização do pronome para fazer a retomada. Eu tentei pegar ele. Então, tá retomando o referencial, o termo do primeiro quadrinho. E aí, continuando, ele fala, agora eu perdi meu melhor amigo. Então, nós temos aí melhor amigo. Quem é o melhor amigo dele? Haroldo. Então, ele está o quê? Fazendo a retomada de um termo, porém, nessa retomada, ele não repete a palavra. Ele utilizou o método da substituição. No segundo quadrinho, eu tenho, bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. E aí nós temos o quê? A mãe dele fazendo a retomada do Haroldo. Então, Haroldo é o melhor amigo, Haroldo é o tigre. Então, vocês perceberam que nós podemos utilizar desses recursos. Utilizar, por exemplo, do pronome eu tentei pegar ele, né? Retomando mais uma vez, para que não aconteça aquela repetição que é desnecessária, que empobrece o texto, ok? Percebam, pessoal, nessa tirinha, que se eu colocasse aí repetidas vezes Haroldo, né? Então, toda vez que ele fosse retomar, que ele fosse falar do Haroldo, se ele ficasse repetindo Haroldo, a mesma palavra, ficaria o quê? Um texto repetitivo, empobrecido, como eu falei para vocês. Então, por isso que é interessante utilizar os recursos de coesão. Bom, esses recursos até aí, que nós fizemos a análise nessa tirinha, vocês perceberam que é o recurso de coesão referencial? Porque o recurso de coesão referencial pensa o quê? Uma palavra em específico. Mas vamos observar, porque observando o texto, a tirinha, vocês vão perceber que eu tenho o mas. Observem o segundo quadrinho. O segundo quadrinho eu tentei pegar ele, mas não consegui. Então, esse mas faz parte o quê? Da coesão sequencial. E vocês lembram que a coesão sequencial, ela o que? Ela pensa na sequência do texto, ela faz a ligação entre as informações do texto.
E lembra que eu falei para vocês que o mas significa o quê? Oposição. Quando eu utilizo mas, automaticamente eu estou negando aquilo que eu falei. Então, quando ele fala assim, eu tentei pegar ele, aí o que a gente pensa? Que ele pegou. Mas ele fala, eu tentei pegar ele, mas não consegui. Ou seja, ele negou. Então, ele utilizou esse mas, que dá a ideia de oposição, para estabelecer a ligação entre as informações que ele quis dar. Então, ele tentou pegar a primeira informação, não conseguiu a segunda informação. E aí, ele utiliza o mas. Ok, pessoal? Bom, a nossa aula, voltando no objetivo da nossa aula, que eu sempre gosto de lembrar, era que vocês entendessem o que é coesão textual, o que é coesão referencial, qual o objetivo, por que nós temos que produzir textos coesos. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha alcançado o meu objetivo, né? Eu finalizei a aula com essa tirinha, só para vocês entenderem que é importante a coesão em qualquer tipo de texto, em qualquer tipo de gênero textual, ok? E eu espero que depois dessa aula vocês comecem a praticar, comecem a produzir o texto de vocês e comecem a pensar na importância da coesão referencial, na importância do meu texto ser coeso, né? Porque lembrando sempre que nós precisamos produzir textos coerentes, para que o nosso texto seja um texto bem escrito, nós precisamos fazer uso da coerência e da coesão. Que a coerência, como eu falei para vocês, não é o assunto da nossa aula, mas eu acho importante dizer, a coerência, ela trabalha com a parte mais abstrata do texto, que é o sentido. Então, o que eu estou escrevendo tem o sentido do meu texto. Eu estou conseguindo passar aquela mensagem de forma clara, de forma objetiva, e é aí que entra a coesão, porque a coesão, ela vai o quê? Ajudar na coerência do seu texto. Ok? Então, eles precisam sempre estarem juntos, pessoal, sempre juntos. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que eu tenha alcançado o meu objetivo. E até a próxima, pessoal!